como ele trata no Livro dos Espíritos e em outras obras. Eu queria destacar a ideia que o Michel já comentou um pouco, mas é interessante, a gente precisa partir da compreensão de que Deus ele é justo, bom e é a inteligência suprema, né? É importante a gente pensar desse ponto de vista porque uma vez eu participei de um estudo com o Cosme Massa, que vocês conhecem bem, referência para a gente, sobre um texto de Kardec respondendo por que Deus não criou os homens já perfeitos, já felizes. É uma grande questão, né? Que se relaciona aqui com o nosso item 8 e 9. Eu não vou me lembrar exatamente a referência agora da Revista Espírita, mas eu posso buscar depois para enviar para o pessoal. Porque Deus não criou os homens, já os espíritos já felizes, já em condição de felicidade. Porque Deus os criou simples e ignorantes, para só depois traçar todo um caminho e, pelo seu trabalho, né, chegar ao estado de felicidade eterna, como ele diz aqui no texto. E foi muito interessante o estudo, porque na primeira linha do texto, Kardec diz: Deus é inteligência suprema. Se ele o fez desta maneira, é porque era a melhor maneira. E foi muito interessante porque o Cosme disse assim: olha, do ponto de vista lógico, ele poderia parar o texto aí na primeira linha. Porque se eu aceito que Deus é a inteligência suprema, não existe nenhuma inteligência melhor que a dele, ele sabe o que é melhor para os espíritos que ele criou, ele vai sempre tomar a melhor decisão dentre todas as possíveis, ele nunca vai tomar uma decisão que fosse mais ou menos, ele vai tomar a melhor decisão. Então, se ele fez desta maneira, é porque era o melhor para esses espíritos. Então, é muito interessante que o Cosme fala, do ponto de vista lógico, o texto poderia parar na primeira linha. Você aceitaria aquela resposta e ela seria logicamente satisfatória, né? Mas Kardec continua, o texto vai explicando e basicamente ele vai falar dos méritos que o espírito tem através do seu trabalho, do seu esforço, para poder conquistar as virtudes, para eliminar os vícios, para desenvolver sua inteligência, desenvolver o senso moral, a sua própria consciência, o seu livre-arbítrio, etc. Se Deus fizesse os espíritos já perfeitos, esses espíritos não teriam mérito da felicidade que encontram, né? A felicidade que os espíritos buscam, que nós buscamos, ela vem do mérito do esforço pessoal de cada um, né? Então essa é uma ideia interessante e que Kardec vai colocar aqui, que o espírito precisa da matéria para desenvolver a sua inteligência, precisa da matéria para desenvolver o seu senso moral, certo? Então, quando ele vai tratar das paixões, lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar da perfeição moral, ele vai dizer que as paixões, o corpo, o contato com a matéria gera paixões no homem e que o homem precisa aprender a dominá-las para progredir com seu esforço pessoal nessa luta contra a matéria, né? Kardec chega a dizer em algum momento: a vida no corpo é luta, é trabalho árduo, é luta diária, né? Não é fácil a gente dominar nossas más paixões. Então, é mais ou menos isso que ele vai comentar aqui. E aperfeiçoam a sua inteligência, ou seja, o homem, desde os tempos mais primórdios, mais primitivos, o homem está tentando utilizar a matéria para poder viver melhor, para poder sobreviver, para poder, de toda maneira, melhorar a sua vida aqui na Terra, ter mais conforto, retirar da terra o seu ganha-pão, o seu alimento. Para tudo isso, o homem precisa usar a sua inteligência. Se ele não entra em contato com a matéria, com o corpo, para trabalhar em cima da natureza, desenvolver, ele não consegue desenvolver a sua inteligência. Então, não significa que o espírito nada aprenda na erraticidade, não é isso.
mas o Deus fez a lei da encarnação com a necessidade de o espírito encarnar em um corpo para poder aperfeiçoar a inteligência de maneiras que ele não poderia desenvolvê-las no mundo espiritual, não é? A ideia de que a encarnação não é sempre punição, o Michel comentou. Existem provas e expiações, né? Como Kardec vai desenvolver bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, dos bem-aventurados os aflitos, ele vai se alongar sobre a questão das provas e da expiação. A ideia de que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? É importante para a gente compreender isso, para a gente entender essa ideia da necessidade da encarnação e de que nem toda encarnação é punição. E seguindo o caminho do bem, a gente avançando mais rapidamente, não é? É o que o Michel já explicou também. O homem ele pode escolher o caminho do bem ou passar pelo caminho do mal. Mas indo pelo caminho do bem, a gente chega mais rápido ao nosso destino, né? Que é essa felicidade eterna, o que os espíritos vão chamar da felicidade inalterável, né? Kardec vai chamar a felicidade inalterável lá na escala espírita. Aquela felicidade que não é entremeada pelos desgostos, pelas dificuldades da nossa vida aqui na Terra de espírito imperfeito, né? Da terceira ordem. Então, racionalmente, o melhor caminho mesmo, a gente se convence pela razão assim, né? Que o melhor caminho é seguir o caminho do bem para atingir mais rapidamente o fim. É a mesma coisa perguntar para qualquer aluno de escola, você prefere entrar na escola lá no primeiro ano do ensino fundamental e ser aprovado de série em série até o terceiro ano para entrar na faculdade? Ou você prefere ficar reprovando e fazendo várias vezes, várias séries diferentes? Claro, racionalmente todos vão preferir ir diretamente para o objetivo final, né? Mas o fazer que é o difícil, o como fazer, a gente encontra dificuldades. Nem sempre a nossa vontade é tão firme, né? Então, são todos esses elementos que estão envolvidos aí no item 9 e no item 8 e 9, que eu gostaria de destacar, e eu passo para o Eric fazer as considerações dele. Excelente, né? Primeiro que eu queria destacar é como que a encarnação, né, ela faz o progresso tanto do ponto de vista do espírito quanto do ponto de vista do mundo, né? Diz aqui, né, no início, para concorrer como agentes do poder divino com a obra dos mundos materiais, os espíritos se revestem de um corpo material. Ou seja, ao mesmo tempo que ele progride, ele também trabalha para a obra geral, para o progresso dos mundos, né? Através da encarnação, né? Para chegar, né, até a felicidade eterna. E aqui no 9, né, se fala, a encarnação não foi imposta. Não é? Então, diferente de algumas doutrinas, como, por exemplo, o rustenguismo colocava o quê? Que a primeira encarnação tinha sido uma punição, né, e que o espírito que não errasse ia progredir em linha reta só no mundo espiritual, né? E que o que errou ia reencarnar nos criptóganos carnudos, né? Então, para o rustenguismo, a primeira encarnação já seria uma punição. Para o espiritismo, não. A encarnação e a reencarnação começa do progresso do espírito, né? E só se torna punição se o espírito errar. Então é como a escola, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec usa a metáfora da escola. O aluno não entra na escola para ser punido, mas se ele repetir de ano, ele vai ter que recomeçar. E aí entra a expiação. Então, em princípio, não é uma expiação, mas pode se tornar se o espírito errar, né? Mas aí todos vão reencarnar, até os que seguiram o caminho do bem desde o princípio, né? Mas, como foi dito, os que seguiram o caminho do bem vão chegar mais rápido, né? Os que seguiram o caminho do bem vão passar direto para a segunda ordem da escala espírita, e os que seguiram o caminho do mal, que somos a maioria, né? Nós, a gente passa pela terceira ordem, né? Que é mais demorada. Aí vai ter que passar pela terceira ordem, depois ir para a segunda ordem e para a primeira, né? Os que seguiram